Olá pessoal, eu sou o professor Fábio Mendes e esse é o nosso terceiro vídeo da série Revisando a Legislação de Trânsito para Concurso, especialmente para você que vai fazer o concurso da SMTT aqui de São Luís. E neste vídeo nós vamos dar continuidade ao Sistema Nacional de Trânsito. Vamos tratar aqui especificamente das principais competências do Conselho Nacional de Trânsito e do órgão máximo executivo de trânsito da União, que é representado pela Secretaria Nacional de Trânsito, a Senatran. Nós já vimos em aula passada que o Sistema Nacional de Trânsito ele é composto pelo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, que é o coordenador do Sistema Nacional de Trânsito e órgão máximo normativo e consultivo, pelos CETRANs e CONTRANDIF, que são conselhos estaduais de trânsito, e Conselho de Trânsito do Distrito Federal, que são órgãos normativos, consultivos e coordenadores. Vimos também os órgãos executivos de trânsito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que aí são a nossa Senatran, os DETRANs, e os municípios aí a gente não se pega muito a sigla, cada município tem uma sigla diferente. Por exemplo, aqui em São Luís é a SMTT, que é a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte. Os órgãos executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, quando existir. Aí nós temos o DENIT, o DR e os órgãos municipais. Também não vamos nos prender à questão das siglas, inclusive dos estados. Por exemplo, aqui no Maranhão, o órgão executivo rodoviário utiliza-se a sigla MOB, que é uma agência de mobilidade. A Polícia Rodoviária Federal, que é um órgão fiscalizador, as polícias militares, que também são órgãos fiscalizadores, mas, diferentemente da Polícia Rodoviária Federal, atuam apenas quando mediante convênio com outros órgãos executivos, sejam de trânsito ou órgãos executivos rodoviários. E junto a cada órgão que aplicar penalidade, nós teremos pelo menos uma JARE, que é a Junta Administrativa de Infrações de Trânsito. Aqui não falei sobre os agentes de trânsito, que são vinculados aos órgãos executivos de trânsito ou órgãos executivos rodoviários, as guardas municipais, pois elas não constam no Código de Trânsito Brasileiro, elas fiscalizam o trânsito mediante convênio com órgãos executivos de trânsito ou rodoviários, semelhantes às polícias militares, por meio de uma lei, a Lei 13.022 de 2014, e por força de decisões judiciais, e os agentes dos órgãos da Polícia da Câmara Federal e do Senado Federal, que estão dispostos no artigo 25A e também executa a fiscalização nessas áreas no entorno do Congresso, mas quando existir convênio com o órgão executivo de trânsito ou órgão executivo rodoviário e que esses agentes tenham capacitação específica, certo? Não citei sobre os agentes, os GCMs e sobre os agentes do Congresso, porque eles não constaram lá no artigo 7º como um órgão ou entidade integrante ao Sistema Nacional de Trânsito. A sua atuação, elas são diferentes, são por outros meios. Beleza. Aqui nós vamos tratar do Conselho Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN, suas principais atribuições. O CONTRAN, eu peço muita atenção aqui, porque o CONTRAN, ele o CONTRAN, por muito, é o órgão com mais cobrado em bancas, né? É um órgão que tem muitas atribuições e acaba sendo bem cobrado nas bancas. E vamos falar também da Senatran, que é o órgão máximo executivo de trânsito da União. E aí muita gente confunde esses dois órgãos, as suas atribuições, as suas atuações, certo? Lembrando que o CONTRAN ele é um órgão normativo, ele também é consultivo, né? O órgão máximo normativo e consultivo, ele também é coordenador do Sistema Nacional de Trânsito. E a Senatran é um órgão executivo, ela executa, ela aplica, né? Ela implanta, ela serve para aplicar, executar as normas estabelecidas, por exemplo, pelo CONTRAN. O CONTRAN, ele é um conselho. Se ele é um conselho, ele tem membros, né? Então, todo conselho ele vai ter membros. E aqui, os membros do CONTRAN são ministros. Ministros responsáveis pelas seguintes áreas, né? São ministros responsáveis pelas seguintes áreas. Então, são ministros de Estado. Aí, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Educação, Defesa,
meio ambiente, saúde, justiça, relações exteriores, indústria e comércio, agropecuária, transporte terrestre, segurança pública e mobilidade urbana. Então, são os ministros responsáveis pelas áreas. Por exemplo, agropecuária, não existe um Ministério da Agropecuária. É o Ministério da Agricultura e Pecuária, certo? Por exemplo, nós não temos um Ministério da Mobilidade Urbana, mas nós temos lá o Ministério das Cidades, que é responsável pela mobilidade urbana. Então, assim que funciona, esses ministros, eles são os membros do Conselho Nacional de Trânsito. Esses ministros de Estado, eles poderão fazer-se representar, ou seja, quando eles não puderem participar das reuniões, podem se fazer representar por servidores de nível hierárquico igual ou superior ao cargo comissionado executivo nível 17. Não me pergunte o que seria esse nível, ou por oficial general, na hipótese de tratar-se de um militar. Isso quer dizer que se um desses ministros aqui for um militar, quando ele não puder participar da reunião, ele será substituído por um oficial general designado por ele. Beleza? O presidente, se é um conselho, ele tem um presidente. O presidente do CONTRAN será o ministro, olha, o ministro ao qual estiver subordinado o órgão máximo executivo de trânsito da União. Aqui é uma regra. Onde estiver subordinado o órgão máximo executivo de trânsito da União, lá será aquele ministério pelo qual está subordinado o órgão máximo executivo de trânsito da União, aquele ministério, o ministro daquele ministério será o presidente do CONTRAN. Atualmente, o órgão máximo executivo de trânsito da União, ele está subordinado ao Ministério dos Transportes Terrestres. Então, logo, o presidente do CONTRAN é o ministro do Ministério de Transportes Terrestres, né? O ministro de Transportes Terrestres. Beleza. Propostas. O que serão as propostas? O CONTRAN ele trabalha em si com a regulamentação, a normatização da legislação de trânsito. Tem os artigos lá no Código de Trânsito Brasileiro, mas só que esses artigos, por muitas vezes, na maioria das vezes, inclusive, eles precisam de regulamentação, eles precisam de uma normatização específica. E para aprovar, eu passo por um processo. Para aprovar essas alterações, passa-se por um processo. Então começa com a proposta que é semelhante aos projetos de lei. Vamos fazer essa associação com os projetos de lei. As propostas elas serão submetidas, então toda vez que for alterar ou que for criar uma norma pelo CONTRAN, regulamentar algum artigo, tem que passar pela proposta e essa proposta submetida a uma consulta pública por meio da rede mundial de computadores pelo período de 30 dias. Então, esse é o período da consulta pública, antes do exame da matéria pelo CONTRAN. Então, antes que seja analisada pelos ministros, a proposta tem que passar por uma consulta pública. Beleza. Nesse sentido, se faz importante citar as câmaras temáticas. O que seriam as câmaras temáticas? As câmaras temáticas são órgãos técnicos integrados por especialistas. Elas são ligadas e criadas pelo CONTRAN, né? Elas estão ligadas, são subordinadas ao CONTRAN. Então, as câmaras temáticas são integradas por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assunto específico para decisões daquele colegiado. Então, lembra aqui das propostas? As propostas são feitas, né? São analisadas, são resultados de estudos das câmaras temáticas, que são formadas por especialistas na área de trânsito, certo? Esses especialistas, eles são dos órgãos executivos de trânsito ou de segmentos da sociedade ligado na área de trânsito. Então, geralmente nós temos aí representantes do Conselho de Psicologia, do Conselho de Medicina de Trânsito, ou mesmo do Conselho de Engenharia. São pessoas ligadas aos segmentos da sociedade, né, que representam trânsito,
certo? Agora, beleza, criou-se a proposta, vai para a votação. Depois de passar toda pela fase da consulta pública, ela passa pela votação. Na votação, o quórum de votação e de aprovação é de maioria absoluta. É de maioria absoluta. O que é maioria absoluta? Para que uma proposta, é, para que ela seja votada primeiro no CONTRAN e também aprovada, a maioria desses representantes precisam estar presentes para a votação e a maioria desses representantes precisam votar pela aprovação. Essa é a maioria absoluta. Ela está se referindo à quantidade dos ministros, não da quantidade dos ministros presentes, certo? Vamos tentar aqui fazer um entendimento rápido nessa tela. Digamos que eu tenha 12 representantes, 12 membros. Para a votação, para que uma matéria seja votada, eu vou precisar no mínimo de 7 membros presentes. E para a aprovação, eu vou precisar de 7 votos para a aprovação. Digamos que em uma sessão eu só tenha 7 votos, 7 membros presentes. 6 votem pela aprovação. Não foi maioria absoluta, ou seja, tem que sempre ser maioria entre 12, beleza? Então vamos lá. Dessa votação, né, dessa votação dos ministros vão votar a proposta, vão surgir as resoluções. Por isso nós temos tantas resoluções. Resolução, ela regulamenta os artigos do nosso Código de Trânsito Brasileiro. No total, até a data de hoje, salvo engano, temos 1.009 resoluções publicadas, com quase 50 em vigor. Beleza? Então, essa é o resultado da votação dos nossos membros do Conselho Nacional de Trânsito. Resulta na resolução. No entanto, o presidente do CONTRAN, o presidente, que é aquele ministro lá que eu falei, em caráter de urgência e de relevante interesse público, ó, urgência e relevante interesse público, poderá editar deliberação ad referendo no plenário. O que seria uma deliberação? A deliberação ela tem o poder de resolução, ela regulamenta e ela não passou pela votação dos ministros, ela foi editada apenas pelo presidente, que é o ministro dos Transportes Terrestres atualmente. No entanto, essas deliberações, elas são ad referendo, ou seja, elas precisam ser referendadas e o prazo é de 120 dias. Então, em caráter de emergência e de interesse público, o presidente pode editar uma deliberação alterando, regulamentando algum artigo aí do Código de Trânsito Brasileiro, algum dispositivo. Só que aquela deliberação ela precisa passar pela votação desses ministros, certo? Ela precisa passar pela votação em até 120 dias. Caso não seja aprovada, ou caso ela não passe pelos ministros nos 120 dias, ela perde a sua eficácia e volta tudo como era antes. Beleza? O dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União, olha só, uma informação, ele será o secretário executivo do CONTRAN, deste conselho. Então, o dirigente, o presidente, o diretor do órgão máximo executivo de trânsito da União, que é a nossa Senatran, ele será ou atuará como secretário executivo do Conselho Nacional de Trânsito. Aqui tem alguns exemplos de atribuições do CONTRAN. Se eu quiser ver todas as atribuições do CONTRAN, eu vou visitar lá o nosso artigo 12 do Código de Trânsito Brasileiro, tem todas as atribuições. Mas alguns dos exemplos.
Estabelecer, olha só o termo, estabelecer seu regimento interno. O regimento interno do próprio CONTRAN, quem estabelece é o CONTRAN. Mas ele também estabelece o regimento interno, né? As diretrizes de funcionamento, na verdade, dos CETRANs e do CONTRANDIF. Estabelece também as diretrizes do regimento das JARes de qualquer órgão executivo de trânsito. Então, eles têm que se basear numa resolução publicada pelo Conselho Nacional de Trânsito. Pode também avocar para análise e soluções processos sobre conflitos de competência ou circunscrição, ou, quando necessário, unificar as decisões administrativas. Então, isso aí é uma outra atribuição do CONTRAN. Existe conflito de competência no âmbito da União, então, quem vai eh, avocar, ou quem vai analisar, quem vai dar solução para isso é o nosso Conselho Nacional de Trânsito. Também poderão participar dessas reuniões periódicas dos ministros convidados, né? Podem participar convidados, sem direito a voto, representantes de órgãos e entidades setoriais responsáveis ou impactados pelas propostas ou matérias em exame. Digamos que vai se aprovar algo relacionado a equipamentos obrigatórios dos veículos. Então, representantes desses setores que serão impactados, dos veículos, da venda de equipamentos obrigatórios, eles podem participar, mas claro que eles não terão direito a voto. Os votos são dos ministros, beleza? Então, essas são as atribuições do CONTRAN, que é um órgão normativo, consultivo e coordenador. É o órgão máximo consultivo, é o órgão máximo normativo e é o órgão coordenador do Sistema Nacional de Trânsito. E a Secretaria Nacional de Trânsito, que é o órgão máximo executivo de trânsito da União, ó, órgão máximo executivo de trânsito da União, certo? É um órgão executivo. A Secretaria Nacional de Trânsito, ou o órgão máximo executivo de trânsito da União, ele tem algumas atribuições. Por exemplo, aqui a nossa primeira atribuição é a atribuição de expedir a permissão para dirigir, a CNH, a ACC, o CRLV, ou tudo que é relacionado ao registro e licenciamento dos veículos, ao processo de formação dos condutores, né? Ao processo de suspensão, de cassação da habilitação. Você diz, professor, mas essas atribuições eu não vejo no órgão máximo executivo de trânsito da União. Claro, porque expressamente no artigo 19, o órgão máximo executivo de trânsito da União delega as atribuições relacionadas à habilitação e aos veículos aos DETRANs, né? Aos DETRANs, aos órgãos executivos de trânsito dos estados e do Distrito Federal. Também a atribuição do órgão máximo executivo de trânsito da União organizar e manter os bancos de dados. Quais são esses bancos de dados? O Renavan, o Renat, começando aqui com o nosso Renat, que é o Registro Nacional de Carteira de Habilitação, o Renavan, que é o Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENAINF, que é o Registro Nacional de Infrações, o RENAEST, que é o Registro Nacional de Sinistros e Estatística de Trânsito, e o RNPC, que é o Registro Nacional Positivo de Condutores. Então, quem tem a atribuição de organizar e manter os bancos de dados, claro, nacional, é o órgão máximo executivo de trânsito da União, representado pela Secretaria Nacional de Trânsito. Certo? Então, é atribuição do órgão máximo executivo de trânsito da União também organizar as estatísticas geral de trânsito de todo o território nacional, que são fornecidas pelos demais órgãos. Então, todos os órgãos vão ter que repassar as informações que vão montar a estatística geral. E quem vai executar isso é o órgão máximo executivo de trânsito da União. Um exemplo, o Detran Maranhão repassa os dados de sinistros, dados de veículos registrados para o órgão máximo executivo de trânsito da União, e ele vai fazer a consolidação de todos os estados e publicar essa estatística geral. Também é competência do órgão máximo executivo de trânsito da União apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé pública e patrimônio referentes à segurança no trânsito. Então imagine que um DETRAN de algum estado esteja ali com
práticas ou indícios de práticas de improbidade administrativa, improbidade contra a fé pública, né? Tudo isso, claro, relacionado à segurança no trânsito. O órgão máximo executivo de trânsito, ele pode aqui instaurar uma sindicância e até mesmo realizar intervenções, mas para as intervenções precisa de aprovação do Conselho Nacional de Trânsito, certo? Também é atribuição do órgão máximo executivo de trânsito da União elaborar e distribuir conteúdos programáticos para a educação para o trânsito. Lembrando, as campanhas educativas, tanto a frase, os temas, o calendário, ele é publicado através de uma resolução. Se é publicado através de uma resolução, então ela é de competência do Conselho Nacional de Trânsito elaborar essas campanhas, né? Os temas, o cronograma, o calendário e tudo. Mas os conteúdos programáticos, o que que vai se tratar, material didático, os posts aí para as redes sociais, ele é elaborado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, ou seja, um órgão que está ali fisicamente, que tem toda essa atribuição de administrar, beleza? E também compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União administrar fundo de âmbito nacional destinado à segurança e à educação de trânsito. Isso aqui está falando do FUNSET, né? Cada multa arrecadada, 5% é destinado para este fundo e quem administra é o órgão máximo executivo de trânsito da União. Beleza? Então, esse é o nosso órgão máximo executivo de trânsito da União e o nosso Conselho Nacional de Trânsito. Beleza, pessoal? Então, por aqui nós encerramos nosso terceiro vídeo. Fiquem de olho aí nas atribuições, tentam ver como definir uma, uma diferenciação desses órgãos. Vou tentar aqui trazer aqui, antes de encerrar, uma telinha em branco para a gente treinar um pouco. Olha só. CONTRAN, que é o nosso órgão normativo, versus SENATRAN. Ó. Aqui o CONTRAN ele vai normatizar, vai criar normas. A SENATRAN vai executar essas normas, pôr elas em práticas. O CONTRAN ele é um conselho. A SENATRAN é um órgão com estrutura, um órgão com estrutura, né? Com estrutura administrativa, financeira, certo? Aqui eu vou ter as atribuições no artigo 12. Aqui eu vou ter as atribuições no artigo 19. Inclusive, a Senatran, o órgão máximo executivo de trânsito da União, ele é responsável por dar apoio jurídico e financeiro ao Conselho Nacional de Trânsito, certo? Beleza, pessoal? Então aqui nós vemos as principais diferenças desses dois órgãos e agora sim a gente encerra aqui a nossa aula, certo? Então fiquem atentos, estudem e até a próxima, até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.